Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Sem Fim 77, episódio 21, o Concílio de Calcedônia, o evento que definiu a Cristologia. O Concílio de Calcedônia definiu para sempre a doutrina cristã sobre Cristo. Neste episódio cinematográfico, descubra a história, os debates, os conflitos e a definição que moldou toda a cristologia posterior. Imagine um mundo cristão dividido, bispos em conflito, imperadores tentando manter a unidade política, monges inflamados nas ruas defendendo suas doutrinas, pregadores populares incitando multidões, catedrais lotadas, cartas circulando entre patriarcados e toda a fé cristã dependente de uma única pergunta: quem é Jesus Cristo? É nesse cenário dramático, carregado de tensão espiritual e política, que nasce o Concílio de Calcedônia, no ano 451. Um concílio gigantesco, o maior da antiguidade, reunindo mais de 500 bispos do Oriente e do Ocidente. Um momento em que a história da Igreja inteira pareceu parar para ouvir a resposta definitiva à pergunta mais importante de todas: como unir, sem confusão e sem divisão, a humanidade e a divindade de Cristo? Para entender Calcedônia, precisamos voltar algumas décadas ao turbilhão teológico que agitava o século V. Naquele período, a Igreja tentava compreender profundamente a encarnação. A vitória contra o arianismo já havia garantido a plena divindade do Filho, mas agora uma nova batalha surgia: como conciliar essa divindade com sua natureza humana? Foi nesse contexto que surgiu o nestorianismo. Nestório, patriarca de Constantinopla, afirmava que não se podia chamar Maria de Mãe de Deus, porque isso confundiria humanidade e divindade. Sua teologia, embora sutil, dividia Cristo em duas pessoas. Isso provocou um choque imenso no cristianismo oriental. Cirilo de Alexandria combateu Nestório com firmeza, defendendo que o Verbo se fez carne verdadeiramente, que o Filho Eterno assumiu plenamente a humanidade em sua única pessoa. O Concílio de Éfeso, no ano 431, condenou o nestorianismo. Mas a história não parou aí. No esforço de defender a unidade de Cristo, alguns foram para o extremo oposto. Entre eles estava Eutiques, um arquimandrita de Constantinopla. No zelo de preservar a divindade de Cristo, ensinava que, após a encarnação, existia apenas uma única natureza, não mais duas. A humanidade teria sido absorvida pela divindade como uma gota no oceano. Isso ficou conhecido como monofisismo. Conflitos surgiram. Bispos foram depostos. Cartas circulavam em ritmo frenético. Um concílio em Constantinopla condenou Eutiques, mas, pouco depois, no ano 449, o imperador Teodósio II convocou outro concílio em Éfeso, liderado por Dióscoro de Alexandria. O concílio, marcado por violência e intimidação, restaurou Eutiques e depôs Flaviano, patriarca de Constantinopla, que morreria pouco depois por espancamento. A história chamaria esse concílio de Latrocínio, o concílio dos ladrões. Quando Marciano e a imperatriz Pulquéria assumiram o poder, a chance de restaurar a ordem finalmente surgiu. Eles convocaram um novo concílio para resolver tudo de forma definitiva. E assim, no ano 451, na cidade de Calcedônia, diante da Basílica de Santa Eufêmia, os bispos se reuniram. O clima era tenso. Havia debates acalorados, acusações e memórias recentes do caos do latrocínio de Éfeso. O Papa Leão Magno enviou seu famoso Tomo a Flaviano, um documento extraordinário que afirmava com precisão que Cristo é um só, mas possui duas naturezas completas, perfeitas, sem confusão e sem divisão. Quando o tomo foi lido, os bispos orientais aplaudiram e gritaram: Pedro falou pela boca de leão, mas ainda era preciso formular uma definição que equilibrasse tudo: a fé antiga, os ensinamentos de Cirilo, o tomo de Leão
e a necessidade de evitar os dois extremos. E então veio a definição calcedonense, um dos textos mais importantes da história cristã. A definição afirma que Cristo é uma só pessoa, o mesmo Filho unigênito, perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, gerado pelo Pai antes de todos os séculos quanto à divindade, e nos últimos dias nascido da Virgem Maria quanto à humanidade. Consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão e sem separação. A distinção das naturezas não é anulada pela união, mas as características de cada natureza permanecem íntegras, unidas em uma só pessoa e hipóstase. Cada palavra dessa definição carrega séculos de debates. Ela protege a verdade fundamental de que Cristo é ao mesmo tempo plenamente Deus e plenamente homem. Não é um híbrido, não é uma fusão, não é um mero profeta exaltado, não é um ser dividido. É o Verbo eterno feito carne, unido à nossa humanidade sem perder nada de sua divindade. Essa definição encerrou a questão? Não completamente. O monofisismo continuaria a existir em muitas regiões do Oriente, originando as igrejas não calcedonianas, como os coptas, sírios jacobitas e armênios. Mas, para o núcleo da igreja, Calcedônia tornou-se a base inabalável da cristologia. Ela formou o vocabulário cristão e influenciou diretamente cada concílio posterior. Inspirou a teologia medieval e renascentista, moldou a fé reformada e permanece até hoje como o padrão doutrinário aceito pela maior parte do cristianismo. Calcedônia não foi apenas um concílio, foi um divisor de águas, um eixo que organizou toda a compreensão cristã sobre Jesus Cristo. Um portal que separa a era da controvérsia da era da estabilidade teológica. Um momento em que a Igreja, após décadas de disputas intensas, encontrou a linguagem definitiva para expressar o mistério da encarnação. E ao longo dos séculos, essa definição se tornou a luz-guia da cristologia, uma âncora firme e inabalável. Uma declaração de fé que ressoa em cada confissão, em cada credo, em cada ensino cristão sólido. O Concílio de Calcedônia não apenas definiu uma doutrina, ele definiu o modo como os cristãos falariam de Cristo para sempre.